Olá, é uma grande alegria mais uma vez me encontrar com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Nós estamos estudando sobre o livro de Ruth. Vamos dar continuidade ao tema As 4 Dimensões do livro de Ruth. Naturalmente, dentro da bibliologia, este livro tem 4 capítulos. E se você estudar a história dessa mulher, Ruth, você vai ver uma progressão na vida dela. No capítulo 1, nos é revelado ali uma moabita. No capítulo 2, uma segadora. No capítulo 3, uma mulher virtuosa. E no capítulo 4, uma esposa. E ainda nós podemos ver que este livro, ele ocorre, a sua história, em 4 lugares. Primeiro, em Moabe, que durou 10 anos. Segundo, no campo de Boaz, que durou 1 dia. Terceiro, na eira, que durou 1 noite. E por último, no portão de Belém, que durou 1 hora. Então nós temos aqui as progressões, como também os lugares, os 4 lugares, que vai nos narrar toda essa história. Este livro tem como tema doutrinário as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Eu quero ler um texto que se encontra aqui, na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 17 a 19. Paulo diz assim: habite ricamente Cristo nos vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e o amor de Cristo, que excede todo o vosso entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo. Essa frase, preciso ressaltar ela aqui. Aqui nós vamos ver 4 dimensões. E se você examinar muito bem esta parte do texto aqui, especialmente o versículo 19, aqui eu quero mostrar algo para vocês. Porque nós temos que ver o que realmente Paulo está nos mostrando nessas dimensões. A altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus é que nós vamos ver nesta mensagem, neste livro de Ruth. Deixe-me mostrar para vocês alguma coisa muito importante aqui. Quando Paulo diz assim no versículo 17, arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados. A figura de uma árvore e a figura de um edifício. E por que Paulo vai nos mostrar isso aqui, essa figura da árvore e também do edifício? É porque ele quer nos ensinar que o amor de Deus é algo firme e inabalável. Se nós não entendermos o amor de Deus, se nós não compreendermos a profundidade desse amor de Deus por nós, nós jamais saberemos o que é salvação. E aí, há algo muito grave em tudo isso, porque jamais poderemos conhecer a essência do caráter de Deus. Jamais entenderemos a sua misericórdia. A misericórdia é Deus não dá o que merecemos. Jamais poderemos conhecer as riquezas da sua graça. Graça é Deus dar a nós o que não merecemos. Jamais poderemos compreender o seu grande amor. Como Adão. Adão, ele pecou e se escondeu de Deus. E por quê? Porque Adão achava que Deus fosse tudo, menos amor. O capítulo 3 de Gênesis, ele não tem como ponto principal nos revelar a queda do homem. O ponto principal do capítulo 3 de Gênesis é nos mostrar o amor de Deus. Ali nós vamos conhecer algo que Adão não conhecia. Adão não conhecia este amor. Porque não foi Adão que foi à procura de Deus pedindo ajuda, socorro. Porque ele perdera aquela pureza, aquela dignidade moral do seu caráter, de uma vida pura.
Agora ele está ali num estado de culpa, de condenação, de medo, e ele se esconde. Ele procura folhas de figueira para se cobrir, achando que a sua justiça própria pudesse restaurar sua condição. Nada disso. Foi Deus. Deus que o procurou. Deus que o chamou. Deus que lhe mostrou o caminho. Foi Deus que mostrou a ele as consequências do seu pecado, da sua livre escolha. E aquilo que aconteceu lá no Éden é o que Deus hoje, por meio do Evangelho, nos revela em Cristo. O caminho da vida e o caminho da morte. E quando olhamos para o caminho da vida, o que é que nós encontramos? Um Deus misericordioso. Um Deus que nos ama apesar de nós. Nós que nascemos mortos em delitos e pecados. Nós que nascemos condenados. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. E no versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Paulo coloca algo muito importante aqui, ele diz juntamente. Esta palavra, a tradução dela é uma preposição que fala de união, unidos a Cristo. Ele nos uniu a Cristo naquela morte no Calvário. Por isso aquela morte ela foi a substituição. Cristo morreu no nosso lugar. Ela também foi uma união, nós morremos com Ele. O que significa, quando pela fé você recebe esta salvação, tudo aquilo que Cristo cumpriu na sua morte se torna uma bênção para a tua vida, para a minha vida. Ele nos libertou do pecado, da condenação do pecado, da culpa do pecado. E um dia eternamente nós teremos a glória de vivermos uma vida totalmente separados do pecado, da presença do pecado. Ele nos justificou. Ele tomou o escrito de dívida que era contra nós e cravou lá na cruz. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso é tão importante. É aqui que nós vamos entender. No próximo estudo, nós vamos entrar um pouco mais dentro deste assunto da Epístola aos Efésios. Que Deus te abençoe.